Tão importante quanto identificar o caminho é você identificar para onde ele leva, obviamente. Jesus disse: "Eu sou o caminho". A nossa tentação é entendê-lo não apenas como caminho, mas colocá-lo como um caminho para as nossas próprias aspirações. E ele se nega radicalmente a se servir a isso. Muitas vezes procuramos Jesus e pensamos em falar com Jesus, para Jesus, de Jesus a respeito dos nossos sonhos, dos nossos dramas, dos nossos medos, das nossas coisas, das nossas aspirações, da nossa vida. Mas quando ele se define como caminho, ele diz: "Ninguém vem ao Pai, senão por mim". Jesus é o caminho, obviamente, mas ele é um caminho para ele, para o Pai. Portanto, ao conhecer Jesus, a vida passa a ser uma vida de verdade quando você passa a pensar nos sonhos dele, na vida dele, nos projetos dele, nas aspirações dele. E felicidade de maneira cósmica é o sorriso de Deus, que é a única alegria que pode contagiar o universo todo. E a sua alegria depende fundamentalmente da alegria dele. Aquele que ama Jesus não consegue se alegrar enquanto Jesus está triste. Portanto, quando você vai a um culto, é um culto que alegra ele. Quando você se veste para que ele se contenta. Quando você canta, você deve estar feliz, mas ele tem que estar mais feliz ainda. Viver uma vida com Cristo de verdade é buscar a ele por causa dele, não somente por sua causa. Pastor, como não confundir a vontade de Deus com a teimosia do nosso coração? O coração do homem é o quê? Desesperadamente corrupto. Se relacionar com Deus não é tão difícil quanto a gente acha. Não, eu estou falando isso para você de coração. Por que quando você não confunde a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é expressa. Entende? Eu vou dar um exemplo que a gente também sempre fala aqui. Deus é soberano, mas ele não é tirano. Qual a diferença do soberano para o tirano? Porque o tirano, você não faz ideia do que ele está pensando. Ele acorda de manhã mal-humorado e muda a vontade. Então, se ele decidir te matar ao meio-dia, ele te mata a despeito do que foi estabelecido. Isso é tirania. Não há liberdade onde não há lei. Porque quando não há lei, você não sabe o que fazer, você não sabe o que é certo, você não sabe o que é errado, você não sabe o que agrada ao rei. Agora, Deus é um rei soberano que diz para você tudo que ele gosta. Então, primeiro ponto, como você faz para saber se você está agradando a Deus ou não, se está vivendo o sonho de Deus ou não? Isso que você está tentando fazer, pensando, planejando, é pecado? Se é pecado, não tem mais pergunta para fazer. Se é pecado, sempre vai desagradar a Deus. Sim. Não é pecado? Segunda pergunta, ele cumpre o seu propósito na vida de ser alguém que reflita o caráter dele e cumpre a missão de levar o evangelho do reino a todo mundo? Está fazendo as pessoas, se está impactando corações a verem ele? Se não, ele está voltando para um sonho egoísta, o pecado já à porta. Sim. Essa é uma coisa muito importante para você pensar. Se os seus sonhos envolvem só você, não é vontade de Deus. Tão importante quanto identificar o caminho é você identificar para onde ele leva, obviamente. Jesus disse: "Eu sou o caminho". A nossa tentação é entendê-lo não apenas como caminho, mas colocá-lo como um caminho para as nossas próprias aspirações. E ele se nega radicalmente a se servir a isso. Muitas vezes procuramos Jesus e pensamos em falar com Jesus, para Jesus, de Jesus a respeito dos nossos sonhos, dos nossos dramas, dos nossos medos, das nossas coisas, das nossas aspirações, da nossa vida. Mas quando ele se define como caminho, ele diz: "Ninguém vem ao Pai, senão por mim". Jesus é o caminho, obviamente, mas ele é um caminho para ele, para o Pai. Portanto, ao conhecer Jesus, a vida passa a ser uma vida de verdade quando você passa a pensar nos sonhos dele, na vida dele, nos projetos dele, nas aspirações dele. E felicidade de maneira cósmica é o sorriso de Deus, que é a única alegria que pode contagiar o universo todo. E a sua alegria depende fundamentalmente da alegria dele. Aquele que ama Jesus não consegue se alegrar enquanto Jesus está triste. Portanto, quando você vai a um culto, é um culto que alegra ele. Quando você se veste para que ele se contenta. Quando você canta, você deve estar feliz, mas ele tem que estar mais feliz ainda. Viver uma vida com Cristo de verdade é buscar a ele por causa dele, não somente por sua causa. Para que alguém para adorar? Você acha que todo mundo precisa acreditar em algo maior?
Estou pensando na cara da Viviane fazendo essa pergunta. E sorrindo para você agora. Acho que, nesse Vivi, momento. a pergunta... Permita-me, Vivi. A pergunta não é para que Jesus, a pergunta é para que você. Porque a existência de Jesus está clara. Tudo que existe, existe por causa dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Para que Jesus? Não. É para que você. Sim. Porque Jesus sem você é Jesus. Jesus não é assim um ser carente. Sim. Jesus é um ser amoroso. Agora, deixa a pergunta lá, porque se não pôr pergunta na tela, eu me perco. Porque ela fez 4, 5 perguntas. Não é para que Jesus, é para que você. Porque Jesus sem você é Jesus. Agora, você sem Jesus é o quê? Essa é a pergunta. Por que alguém para adorar? Porque nós somos seres adoradores. Se você não adorar Jesus, automaticamente vai adorar alguma coisa. Porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Sim. A gente precisa adorar. Porque adoração e utilidade é a mesma coisa. Se eu não encontrar satisfação em adorar Jesus, eu não vou encontrar satisfação em nada. Então, um ser que não adora, ele é um ser incompleto, insatisfeito, procurando adoração em alguma coisa. E a última pergunta qual que era? Por que todo mundo precisa acreditar em algo maior? Tá. A gente não precisa acreditar em algo maior. Aliás, acreditar em algo maior é uma pergunta muito delicada. Porque quando a serpente chegou para Eva e tentou Eva, qual era a essência da tentação? A essência da tentação não era comer o fruto. A essência da tentação era o que o fruto iria produzir. O que significou para Eva comer o fruto quando Lúcifer chegou para ela e falou: sereis como Deus. Portanto, ela foi tentada a algo maior. Mas no planeta, nada era maior do que Eva. E nada era maior do que Adão. Fomos feitos um pouco abaixo, como Deus, cópia de Deus. O Salmo 8 diz isso. Um pouco abaixo de Deus o fizeste. Não tinha no Éden nada maior para ser. Sim. Portanto, aqui na Terra, olhando para seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, não existe nada maior do que ser humano completo com Deus dentro. Portanto, não existe algo maior para ser ou para buscar. Portanto, só existe uma coisa maior do que a existência humana nesse planeta, que é Deus. Sim. Todo o restante é menor do que você. Acabou. E é por isso que quando a gente procura algo que não é Deus, a gente diminui. Deus nos fez numa sublimidade que a gente, no pecado, não consegue alcançar. A gente não tem noção, porque a gente está acostumado a dizer que nós somos nada, mas nós não somos nada sem Cristo. Sim. Com Cristo não há, repito, na Terra alguma coisa maior do que a existência humana, porque a existência humana é feita de uma perspectiva que não há nada na Bíblia que diz isso. Cita um ser bíblico aí, ou um ser celestial da Bíblia que fala que foi feito em imagem e semelhança de Deus, ou que chama Deus de Pai. Não tem. Portanto, ou Deus é um ponto alto para algo alto ser alcançado, ou todo o caminho será de diminuição. A Laís cai na pergunta. Às vezes não dá a impressão de que Deus é manipulador? Afinal, se fizermos a nossa escolha, podemos nos dar mal. E se fizermos a escolha de Deus, não? Agora foi. Laís, muito boa sua pergunta. Quem começa, você ou eu? Pode ir, sinta-se à vontade. Eu estava assim, pensando ainda, mas você já está com essa resposta. Às vezes dá a impressão de que Deus é manipulador, porque se fizer a escolha dele, você se dá bem. Se você fizer a sua, você se dá mal. Ele não está dizendo que ele é manipulador, ele está dizendo que ele é inteligente e eu sou burro. Não é nada diferente. Ele está falando que ele é sábio, e ele é a sabedoria em si, e a minha sabedoria só seria sabedoria se for a sabedoria dele, porque quem inventou a sabedoria foi ele. Eu tenho filhas. Então, eu tenho uma filha de 4 anos. E aí, a minha filha de 4 anos tem decisões, às vezes ela está diante de uma decisão muito complexa. Qual é a possibilidade da decisão ser mais acertada? A dela ou a minha? Eu seria muito mal se eu deixasse, eu com 40 anos, 41 anos de idade, deixar uma pessoa de 4 decidir sobre algo que vai ser da vida dela. Por exemplo, ela chega para mim e fala assim, eu quero assistir tal filme, tal desenho. Uhum. Deixar ela decidir não é muita maldade, muito mais do que manipulação. Você está me entendendo, Laís? Quando Deus fala assim, é melhor você optar pela minha escolha, Ele está dizendo assim, este caminho eu sei porque eu sou onisciente. São as suas escolhas que te levam a tudo que deu errado. Sim. E como então tornar o caminho dele o meu caminho?
Adão, quando pecou, o que ele pegou? Comeu o fruto e falou, nossa, eu estou me sentindo mal, Jesus, foi correndo atrás de Jesus. Só que não. Não, foi Jesus que foi atrás dele. Ou Sim. seja, o pecado nos leva para longe. Como tornar o caminho de Jesus o meu caminho? Sim. A gente não torna o caminho de Jesus o nosso caminho. Jesus nos alcança e a vida com Cristo é uma vida de aceitação. Eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei no vertical passado. Nós reagimos. E a nossa função, e é muito importante essa função na construção da relação com Cristo, as reações. Todas as ações são de Deus e todas as reações são nossas. Deus te encontrou e falou, você está mal. Como que você reagiu? Estou mesmo. Próximo passo. Eu quero te mudar. Muda, Senhor. Aí você sentiu o choque da mudança. E quando você sente o choque da mudança, ele fala, Senhor, eu estou me sentindo mal. Ou seja, essas são reações. Jesus te encontra, você reage. Jesus propõe uma transformação, você reage. E a gente vai de reações em reações. Sim. Todo mundo fala da justiça imputada de Cristo, mas Cristo também prometeu nos purificar de toda impureza. Dentro deste contexto e conforme a promessa de Deus, Ele pode nos guardar de pecar? A gente tem uma palavrinha para falar. E Paulo fala sobre isso. Ele fala sobre o processo de santificação. E nesse processo de santificação, alguns, quando olham para isso e olham para a certeza que Cristo nos deu, eles olham para o resultado final. E o problema de olhar para o resultado final é que você vai olhar e falar assim, não, isso que está no final vai ser o meu início. Então eu aceitei a Cristo, saí daqui imbatível. Vou me tornar sem pecado nenhum. Quando, na realidade, quando a gente olha para a questão bíblica, Paulo fala assim, lutem e cresçam e se desenvolvam na santificação de vocês. Então, o processo de caminhada com Cristo, ele sim, nos justifica, mas a gente entende o que é justificação. É o processo de tornar aquele que estava no réu, aquele que estava sendo culpado, outra pessoa chega no seu lugar e fala, sai do réu e eu vou morrer por você. Eu vou receber a culpa por você. Mas desse processo em diante, não vai justificar agora o fato de você falar assim, ele fez aquilo ali por mim naquele momento e agora está valendo para eu fazer o que eu quero. Ele vai te conceder a capacidade para vencer todas as provações? Vai, porque ele fala que não existe tentação maior do que a nossa capacidade de vencer. Mas a questão é que no meio de tudo isso, tem o papel da nossa escolha também. Para que a gente tem que vencer o pecado? Para que a gente tem que vencer um pecado? Para mim isso é uma pergunta importante. Para que a gente tem que vencer o pecado? Porque nós estamos nos tornando cada vez mais a imagem e semelhança dele. Ele nos tornou para isso. Por que eu tenho que me tornar cada vez mais a imagem e semelhança dele? Porque eu fui criado assim. Para quê? Para adorar, para servi-lo, para glorificá-lo. Eu estou deitado na minha casa e a coisa que eu mais gosto da minha casa é de ficar na minha cama. Então eu acordo, tomo café na cama, fico na minha cama com o controle de um videogamezinho e jogo videogame até meio-dia. Quando deu meio-dia, eu almoço na minha cama e aí eu passo o restante da tarde assistindo uma outra coisa na cama. Aí chega uma hora de tomar banho, eu não levanto, eu tomo um banho, passo um paninho em mim, deitado numa cama, e aí chega à noite, eu durmo na cama, para no outro dia fazer a mesma coisa. Num desse momento, eu descobri que eu estou com uma doença que me impede de andar. E aí eu recebo uma receita médica que diz assim, você vai ter que ficar de repouso por 30 dias. E aí eu cumpro o meu repouso. Por 30 dias você não pode mexer, não pode sair da cama. Quando eu sarei, qual foi a diferença? Nenhuma. Nenhuma, porque eu já gostava de ficar na cama. Essa história é bizarra, mas muitas pessoas estão encarando a salvação, o pecado e a vitória sobre o pecado dessa mesma forma. O que surgiu antes? O projeto você, a criação ou o pecado? E muitas vezes nós temos a impressão de que o pecado e o ser humano surgiram juntos. Ou o ser humano surge, o pecado surge, o pecado surge, depois surge o ser humano. Pecado é um hiato na história de Deus. Existe o plano de Deus e a glória de Deus, o projeto ser humano, pecado, salvação, e volta para o projeto original. Então, o ponto final não é a salvação no sentido de simplesmente a vitória sobre o pecado, mas é a restauração dos processos originais. Então, eu fico pensando às vezes, quando é que eu venço o pecado? O ponto final não é a vitória apenas sobre o pecado, mas voltar a fazer e a viver aquilo que o pecado estava impedindo você de viver, que é uma vida de adoração e serviço e plenitude no propósito. E muitas pessoas lutando contra o pecado já atingiram a plenitude do propósito e outras tentando não pecar estão muito longe do propósito, porque se você
depois da terapia, depois do médico, depois da internação, voltou para casa e ficou para a cama, não adianta ter curado suas pernas. Sim. Curar as pernas para voltar a andar. Nos dias de hoje, parece que as pessoas que não são da igreja serem mais abençoadas que aquelas que são. Por quê? Hoje o Deus que abençoa, aquele Deus que abençoava os antepassados, Sim. é o mesmo Deus ainda que abençoa nós hoje? Existe uma comparação aí. Vai lá. Eu vou dar uma lidinha aí. Pessoas que não são da igreja, está falando pessoas que não andam com Cristo. Porque tem pessoas que não são da igreja, mas andam com Cristo. Embora a igreja cumpra um papel fundamental nesse mundo. E quem crer e for batizado será salvo. E geralmente invariavelmente pessoas se batizam numa igreja. Eu não estou dizendo que o papel da igreja é menor, mas estou dizendo que o reino de Deus é grande. Sim. Olha para mim. Algumas pessoas na igreja parecem ser abençoadas. Há bênçãos que são para todo mundo. Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. Então, tem algumas bênçãos que não são condicionais à sua fidelidade. Algumas são. Isso é um ponto. O segundo ponto não se pode confundir liberdade com vida sem propósito. Quem não tem um propósito definido na vida, não tem restrições. Eu não sou uma pessoa aprisionada, eu sou uma pessoa restrita ao meu propósito. Do mesmo jeito que você não põe água dentro do aparelho de televisão e põe água no aquário. Por quê? Porque o aparelho de televisão tem um propósito restrito. Deus abençoava pessoas do passado? Deus abençoou Isaías e Isaías foi cerrado no meio. Deus abençoava Jeremias e Jeremias sofreu uma vida de lamúria. Deus abençoou e muito Daniel, que aos 17 anos teve sua vida devastada. Ele traz em Babilônia e teve muitas histórias de Daniel que você já sabe. Deus abençoou João Batista, Deus abençoou Pedro, Paulo. Foi decapitado. Foi morto. E quem mais que Deus abençoou? Deus abençoou todos esses aí. E João, que não morreu. Que não morreu uma morte difícil. Só passou por um tacho de óleo fervente, mas leve ali. Mas foi coisinha leve, jogar um tacho ali. Ficou ali, sim. Deus abençoou valdenses. Sim. Deus abençoa. Então, o foco não vai estar no caminho, mas está no resultado final? O foco está no resultado inicial. Em que você vai glorificar a Deus? Alguns são chamados a glorificar a Deus na prosperidade. Outros são chamados a glorificar a Deus na adversidade. Outros glorificam a Deus na vida. Outros glorificam a Deus na morte. Outros glorificam a Deus numa vida longa. Alguns glorificam a Deus numa vida curta. Alguns glorificam a Deus pregando. Outros glorificam a Deus sem pregar. Mas aquele que aceita Jesus como seu Salvador é salvo de não glorificar a Deus. Você deve perguntar hoje de que maneira, Senhor, ao sair de casa, ao voltar para casa, eu devo glorificá-lo e aceito tudo das tuas mãos. Assim. A maior maldição que uma pessoa pode receber na vida é uma vida sem Deus. Não existe nenhuma condição pior, não existe, do que não estar com Deus. Não existe. Você pode estar sendo esquartejado, está melhor do que quem está vivendo em inimizade contra Deus. Vou dizer uma coisa. Qual o pior inimigo que você pode ter na sua existência? Não diga que é Satanás, que Satanás é um inimigo derrotado. Não diga que é você, porque você pode ser transformado. Não diga que é um exército humano, porque nada, nem altura, nem profundidade, nem coisa alguma pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, o pior inimigo que uma pessoa pode ter na existência é Deus. E essa é a situação de um pecador. Se Deus estiver numa relação de inimizade contra você, na hora que Ele aparecer do céu na sua direção, não tem para quem pedir socorro. Não tem para quê. Se Satanás é seu inimigo, você clama pelo Senhor, ele está esmagado. Mas se Deus é seu inimigo, você não pode clamar por Satanás. Portanto, nenhuma circunstância na vida é pior do que estar sendo em inimizade contra Deus. E repito, é isso que o pecado faz. Portanto, você nunca vai poder dizer que alguém está sendo mais abençoado que você se Deus morreu no seu lugar e você já aceitou. Você disse que Deus não decide por nós. Então, se alguém escolhe o caminho errado e o outro ora por intervenção de Deus, não tem resultado? Pedro, muito bom que você está aí focado. E eu vou dizer que eu não disse que Deus não decide por nós. Eu estou dizendo que Deus não decide tudo. Porque você tem um relacionamento com Deus.
E num relacionamento existe uma pessoa consciente, racional decidindo e uma pessoa consciente, racional decidindo lá. Mas o que é o temor do Senhor? O temor do Senhor é num relacionamento onde Deus te ama, você ama Ele. Ele decide, você decide Ele. Se houver uma discordância nessa decisão, a dele sempre vai prevalecer. E o que é o temor do Senhor como princípio da sabedoria? É olhar e saber a diferença que existe entre você, criatura, e a dele, Criador. Entre você ser criado e Ele soberano de toda a terra e todo o céu. Isso é o temor do Senhor. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de temor. Entende? É a consciência da gigantesca diferença que existe entre os dois pontos desse relacionamento. Você não subiu ao céu para morrer por Jesus. Foi Ele que diminuiu de tamanho para caber no ser humano e morrer por você. Isso é temor. E saber que Ele poderia ter interrompido o processo em qualquer momento. Você respira para falar algo, para questionar Deus, mas a respiração que você usa vem dele. Essa é uma consciência. Decide, ele decide. Esse é um ponto. O segundo é, quando a gente ora pedindo intervenção de Deus, a gente está jogando o jogo no conflito. E o grande conflito entre Deus e Satanás tem regras. Eu vou ler um texto aqui super importante. Tem regras? Mas mesmo Deus é soberano? Sim, tem regras. Por exemplo, Satanás chega e fala assim, Jó te ama, mas não te ama assim não. Jó ama as coisas que você dá. O que Deus fala? Pergunta para Jó. Tenta lá. Tenta lá. Eu posso ir lá então arrebentar com tudo? Pode, mas na vida dele você não toca. O que Deus está fazendo? Botando uma cerca, botando uma regra. Limite. Ele mexe em tudo, mesmo no corpo de Jó. Ele fala assim, mas Jó não cedeu porque você não deixou eu chegar nele e fazer doente. Então, ele pode deixar ele doente. Mas ele não vai matá-lo. O que é isso? Deus está colocando limites nas regras do conflito. Passando por decisões, há limites às regras. Qual é uma regra dessa? Eu vou ler um texto para você que está em 2 Coríntios capítulo 4. Está focado em mim aí? Pedro e todos os outros? 2 Coríntios capítulo 4 diz assim, olha, capítulo 4, verso 3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Você sabe quem é o Deus desse século, né? Satanás. Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Foca no que eu vou dizer. Todo ser em pecado está sob o poder, ou interno ou externo, de Satanás. Porque Satanás reclama toda pessoa em pecado como sendo dele. E aí foi isso que Satanás fez quando ele chegou lá no céu. Ele falou, Jó é meu. Aí Deus fala, Jó não é seu porque ele não está em pecado. Toda pessoa que está em pecado, Satanás de alguma forma tem um poder de cegar essa pessoa para o evangelho. E não ache que quando você fala de Jesus para alguém, aquilo vai entrar livremente na mente da pessoa e a pessoa vai lá pensar naquilo. Porque na hora que você fala, Satanás cria interferências para que essa pessoa não escute. Mas você foi colocado como representante da missão de Deus na terra. E para que nesta guerra, pela mente das pessoas, você seja efetivo, você tem que agir com um poder além da sua argumentação. Então, não é só falar por alguém. Você tem que clamar ao Senhor para que o poder de Deus haja sobre esse alguém e interfira e impeça Satanás de impedir ou bloquear o encontro entre a criatura e o Criador, pecador e Salvador. Sem orar, sem interferir, Satanás exerce um poder tão grande que ninguém ouve o Evangelho. Por que oramos intercessoriamente? Para a pessoa decidir? Não, para ter condições de decidir. Você marca encontros quando você intercede. A última pergunta que nós temos aqui é justamente, essa relação com Jesus parece uma relação de uma só via. Fazemos e entregamos tudo por e para Ele. Mas o que de fato ganhamos com isso? Você está prestando atenção em mim? Eu disse para você que a vida com Deus é uma vida de relacionamento. E num relacionamento, e numa história de amor, num relacionamento de amor, você não diz apenas eu te amo, sem esperar nada. A grande questão é que uma pessoa que ama só espera amor. Há uma frase que atravessou décadas. Amor, com amor se paga. Deus te deixou livre no ato mais arriscado da sua existência para que você o amasse. Só livres amam. Só livres pecam. Só livres amam.
Só livres pecam. O pecado é efeito colateral do mau uso da liberdade para amar. Mas, por favor, entenda. Se você tem um relacionamento com Deus de amor, você deve se relacionar com o coração dele. Porque se você só se relaciona com as coisas que Deus dá para você, você só vai ter coisas para dar para ele. E Deus não quer suas coisas, Deus quer você. Quando Deus quis te impressionar com o amor dele, ele não colocou algo do céu para você. Ele do céu desceu por você. E Deus se deu por você. E quem se dá por você, quer você. Abraão um dia foi chamado a sair de Ur, a sair da terra, da parentela dela e ir para uma terra que Deus iria mostrar. Qual é o prêmio? Abraão andou e nunca tomou posse de nada daquela terra. Isso parece uma aventura frustrada. A única coisa que Abraão de fato tinha escritura ali era o túmulo da mulher dele. Era a única coisa que ele não queria ter. Mas Abraão não estava andando, caminhando para um encontro com Deus em Canaã. Foi o encontro com Deus que colocou Abraão na caminhada. Você me entende? O que eu posso esperar dele? Você não espera algo das mãos de Deus. E tudo que você pode esperar dele, você já recebe no encontro com ele. Porque o que Deus te deu, não havia absolutamente nada no universo maior para dar. Amigo, amiga, qual é o nosso problema? Quando a gente espera algo maior do que Deus para receber de Deus. E essa espera será frustrada, porque nunca haverá algo maior do que Deus. Se o seu relacionamento com Deus parece insatisfatório, se o seu relacionamento com Deus parece que está faltando alguma coisa, por favor, não tenha dúvidas que eu vou te dizer. O que está faltando é um relacionamento com Deus, não algo que o relacionamento traz. Porque Deus é tão grande, tão poderoso, tão pleno em satisfação, tão cheio de alegria, que um relacionamento pleno com Deus não faz com que você sinta falta de nada. Era isso que Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um coração cheio de Cristo é um coração que não sobra espaço. É por isso que ele falou assim: eu quero que você me ame. Como? De todo o coração. Mas quando Deus disse que quer que você o ame de todo o coração, ele está dizendo algo que você talvez não tenha percebido, mas por favor perceba agora. De onde vem o amor com que você ama a Deus de todo o coração? Eu tenho uma Bíblia aqui e eu fiz questão de trazer minha Bíblia hoje para ler esse texto para você, e eu termino dizendo esse texto quando Jesus orou por você, clamou por você, e me emociona pensar que Jesus fechou os olhos e com lágrimas nesses olhos ele pensou em mim e orou por mim. É um texto que está no Evangelho de João, capítulo 17. E ele fala coisas extraordinárias nesse texto, mas escuta isso. Evangelho de João, capítulo 17, verso 26, ele termina dizendo o seguinte: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que, olha, o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O amor que está em você é o amor do Pai pelo Filho. Portanto, você nunca vai amar o Filho de Deus sem ser pelo amor do Pai. Quando Jesus falou assim: eu quero que você me ame de todo o coração, é porque o amor de Deus enche todo o seu coração, senão você não consegue ter um amor para amá-lo. Amor por Cristo é algo que você recebe do Pai. O amor que você dá a Deus é porque você contemplou o Cristo revelado. O amor com que me amasse esteja nele. Portanto, um amor que se completa em Cristo, não deixa espaço para mais nada. Não há insatisfação com o coração cheio de amor. Você nunca vai estar insatisfeito com algo que vem das mãos de Deus, se você é uma das coisas que está nas mãos de Deus. Quando você está nas mãos de Deus, não há nada que esperar dele. Não é um relacionamento de mão única. Não. É um relacionamento de mão dupla. Deus se deu por você. Espero que você se dê a Ele. Às vezes a gente é meio Nicodemos. Quando Deus nos chamou para ser Maria, Nicodemos se encontrou com Jesus e falou: Rabi, mestre. E Jesus olhou para ele e falou assim: Nicodemos, você ainda não entendeu, você não nasceu, você não experimentou a satisfação de me amar e de ser amado por mim. Mas Maria, aquela mulher perdoada, ao encontrar-se com Jesus depois da ressurreição, ele olhou para ela e disse, ela olhou para Jesus ressurreto e disse, Rabone, que quer dizer, meu mestre,
onde colocaram o meu mestre. Você entendeu? Jesus para ela não era um mestre, era o meu mestre. Hoje eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu. Eu vou orar por você ao terminar esse vertical. E a minha oração é simples, mas se conecte nela e faça essa oração para que você encontre satisfação em Cristo. Para que na sua vida não seja para que Jesus serve, mas que você diga o Jesus que eu sirvo. Eu costumo fechar os olhos. Feche também. Senhor, nosso Deus, nos entregamos a Ti completamente. Tudo em nós, para que cada átomo do nosso ser experimente a satisfação em Ti e que não haja necessidade de buscar satisfação em mais nada, inclusive nas coisas que vêm das Tuas mãos. Mas que a gente hoje tenha certeza de que nós estamos nas Tuas mãos, antes de pensar que das Tuas mãos o Senhor faz downloads de bênção para a gente aqui na terra. Mas nós queremos ter o coração cheio de Ti, e em Ti, tudo que vem das Tuas mãos sejam instrumentos na nossa vida para a Tua glória, porque a gente quer satisfazer-se, regozijar-se nessa Tua glória, e que Teu sorriso seja o nosso sorriso, que o nosso sorriso seja o Teu, e assim essa história de amor se complete em nós, no Deus que servimos, porque queremos, porque Ele nos constrange por amor. Abençoe essa galera que está aqui assistindo, comentando, em nome de Jesus, amém. Tão importante quanto identificar o caminho é você identificar para onde ele leva, obviamente. Jesus disse, eu sou o caminho. A nossa tentação é entendê-lo não apenas como caminho, mas colocá-lo como um caminho para as nossas próprias aspirações. E ele se nega radicalmente a se servir a isso. Muitas vezes procuramos Jesus e pensamos em falar com Jesus, para Jesus, de Jesus a respeito dos nossos sonhos, dos nossos dramas, dos nossos medos, das nossas coisas, das nossas aspirações, da nossa vida. Mas quando ele se define como caminho, ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o caminho, obviamente, mas ele é um caminho para ele, para o Pai. Portanto, ao conhecer Jesus, a vida passa a ser uma vida de verdade quando você passa a pensar nos sonhos dele, na vida dele, nos projetos dele, nas aspirações dele, e felicidade de maneira cósmica é o sorriso de Deus, que é a única alegria que pode contagiar o universo todo. E a sua alegria depende fundamentalmente da alegria dele. Aquele que ama Jesus não consegue se alegrar enquanto Jesus está triste. Portanto, quando você vai a um culto, é um culto que alegra ele. Quando você se veste para que ele se contenta. Quando você canta, você deve estar feliz, mas ele tem que estar mais feliz ainda. Viver uma vida com Cristo de verdade é buscar a ele por causa dele, não somente por sua causa.